dando continuidade, tá? Seja bem-vindo. Nessa aula a gente vai dar continuidade à nossa aula de feedback. Aqui a gente vai ver 10 aspectos, tá? 10 aspectos importantes na hora de dar o feedback, tá? Porque você precisa ter cuidado para você não misturar a vida social com uma vida dentro da organização, com a vida social, com a vida profissional do seu colaborador, tá? Um erro de alguns gestores é misturar esses dois pontos, tá? Então, esse primeiro ponto a gente vai conversar justamente sobre isso, tá? Então, a crítica, não a crítica no sentido de tentar diminuir as pessoas ou focar somente nos erros, mas sim na conduta, a crítica na conduta, e sim no comportamento, na forma que essa pessoa se comportou em determinadas situações, tá? Então, você tem que dar esse feedback não focando na pessoa, não evidenciando que o erro está na pessoa, que a pessoa é um erro, a pessoa está errada. Foi um comportamento que ela teve errado, uma tomada de decisão, uma ação que ela errou. Então você deve focar no erro que foi um erro eventual. Então, no primeiro momento você foca como se aquele erro ele fosse um erro eventual, algo que aconteceu, que foi identificado, que vocês estão conversando para que isso não volte a acontecer e que seja melhorado, tá? Então, esse primeiro ponto é justamente sobre isso, para você focar do comportamento, na ação que foi conduzida, que foi efetuada. Então você vai contornar essa situação mostrando para o colaborador que o problema não é ele, e sim foi apenas uma tomada de decisão errada, foi uma ação que comprometeu algo, mas pode e deve ser melhorada, tá? Então tem cuidado nisso, tá? Para você não falar coisas que mostrem que o erro é a pessoa em si, tá? O outro ponto é concentre a crítica em observações, não em deduções. É o que a gente conversou, tá? Você vai analisar a situação, você vai ver a situação como se estivesse numa arquibancada, tá? Então essa é a sua visão. Se você está na arquibancada, a tua equipe está no campo. Então você vai observar o que foi que aconteceu. Você não vai tentar adivinhar o que foi que aconteceu. Porque quando você vai deduzindo, não, pode ter acontecido isso, não aconteceu assim, mas você não estava presente, você vai apontar o dedo para pessoas, você vai dizer coisas que não aconteceu. E a equipe ela vai se virar contra você, porque você vai indicar pessoas a um erro que elas não estavam envolvidas no erro. Tá certo? Então, esse é o segundo ponto importante. Outro ponto é concentre a crítica em descrições e não em juízos. É descrever a situação, tá? Não servir como um juiz que vai julgar, tá? Você não tá ali para julgar, para dizer quem errou, quem não errou, quem deve ser punido, quem não deve ser punido. O momento do feedback é um momento de respostas, tá? Momento de respostas. Então foca nisso. Então, feedback igual a respostas. Eu vou dar resposta a algo. Tá? Então, se ele errou, não preciso dizer que você errou, que você cometeu isso, que você fez aquilo porque quis ou porque teve uma má intenção. Não. Nesse momento, vai descrever a situação e entender do colaborador, da pessoa que você está na sua frente, realmente o que foi que aconteceu. Porque o feedback ele é uma via de mão dupla. Então, a comunicação vai e a comunicação vem. Tá? O feedback não é somente para o seu colaborador ficar calado esperando tudo que você vai falar. Tá? É uma comunicação, é uma conversa. Uma conversa onde as duas partes irão conversar sobre a possibilidade, sobre maneiras, sobre acontecimentos e como isso vai ser contornado. Tá bom? Então foca nisso. Feedback igual a respostas. Quarto ponto é concentrar a crítica em descrições de conduta, em termos de alto, baixo e não em boa ou ruim. Esses tópicos aqui, eles seguem uma cronologia onde eles se complementam, tá? A quinta é focar em comportamentos específicos no momento em que ocorrem. Um erro que acontece é trazer coisas que já aconteceu. Não sei se você já Peço passou. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você.
Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Não sei se você já passou por isso. Se você já teve algum feedback, se já deu algum feedback. A intenção do feedback é focar em acontecimentos que aconteceram naquele momento ou algum momento recente, mas que ações anteriores não irão impactar naquela conversa, porque ela não tem nada a ver. Vocês estão conversando sobre aquele acontecimento atual, tá bom? Então, nada de trazer erros do passado, problemas, acontecimentos, advertências, nada, tá? Vocês vão conversar sobre um tópico, sobre um assunto. Então, quando você for dar um feedback, você vai centralizar, determinar um tema principal, um assunto a ser conversado, tá? Então, é como da porta você chama o seu colaborador e aquele problema, aquele tema, ele vem com ele. Então, da porta para lá, nada mais entra na sua sala, é somente sobre aquele tema em questão, tá certo? E aí, no sexto, né? O sexto é aquele de compartilhar ideias e informações, não dar conselhos, tá? É importante, porque no decorrer da conversa você pode acabar se envolvendo de uma forma que você vai querer aconselhar o seu colaborador, tá? Desculpa. Você vai querer aconselhar o seu colaborador. Então, isso não deve acontecer, tá? O momento é de compartilhar ideias, compartilhar informações. Algo construtivo para o seu colaborador. A sétima é explorar as alternativas na obtenção de respostas ou soluções. 8 é concentrar no valor que ela pode ter para quem a receber. São informações muito importantes na hora de dar o feedback. Então, nos materiais complementares, eu vou deixar esse passo a passo aqui, esses 10 itens, tá? Que é muito importante que você analise, tá? Que você analise e que isso sirva como um não como um checklist, mas como um material de apoio quando você for dar um feedback, você chegar na noite anterior e estudar, ler esse material complementar que eu vou deixar na área na área que está lá os materiais em PDF, para te servir como um apoio, para você não cometer erros no momento do feedback, tá bom? Aqui a gente vai ver sobre alguns estilos de aprendizagem, alguns estilos de aprendizagem de colaboradores e de pessoas, tá? O primeiro ponto deles é o visual. Então, pessoas elas aprendem através do visual, através do que vê. Então, elas falam menos e anotam muito. Outro ponto é o auditivo. Então, assim, os estilos de aprendizagem é porque você precisa identificar para saber como aquela pessoa vai absorver informações. Absorver o que você vai estar repassando para ela. Então, tem pessoas que são mais visuais, outros são mais auditivos, outros são mais sinestésicos, que aprendem com o que sente ou a vivência, a experiência, tá? Então, por exemplo, comprar um presente para alguém especial, pensar nas atitudes e preferências do outro. Tá? Estilos de aprendizagem. Então, na sala de aula, explicar o conteúdo, material, dinâmica. Então, tudo isso é formas de aprendizagem. Então, por exemplo, eu estou ensinando para uma turma presencial. Tá? Então, dentro dessa turma, preciso entender quais são as características daquela turma para me saber qual a característica da aula que eu vou dar. É uma aula que mais conversa e menos slide? É uma aula com
vídeos? É uma aula com material impresso? É uma aula com mais participação? Com mais perguntas? Com mais exemplos? Mais experiência, vivência? Tá? Então tudo isso é necessário que você saiba. Aí, no momento do feedback não é diferente. Você precisa entender quais são os estilos de aprendizagem dos colaboradores para que você possa utilizar as ferramentas certas, tá? Então, nessa aula de hoje, essa aula foi mais complementar, tá? Foi para complementar as aulas anteriores. Então, eu não tenho aqui o passo a passo das aulas, dos módulos, mas a gente se vê no próximo módulo, que eu não sei te dizer agora qual é, tá bom? Um abraço, espero que mais uma vez, espero que você esteja gostando do curso, do conteúdo, que ele já tenha te ajudado a te transformar de alguma forma, que esse é o meu objetivo, tá bom? Um abraço. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!